Boa noite, telespectadores. No programa de hoje estamos novamente aqui com o Dr. Pedro Pablo Komlos, médico angiologista, e que vai nos trazer novidades super bacanas aqui na área, não é? Como sempre, não é, Dr. Pablo? Tudo bem? Tudo, Eliane, tudo bem. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo de novo, conversando, e agora sobre novidades, né? Novidades importantes. A participação do Rio Grande do Sul no cenário universal, mundial, da angiologia e da cirurgia vascular. Pois é, quando me disseste, né, que o 30º Congresso Mundial da Sociedade, da União Internacional de Angiologia vai acontecer aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nossa, né, ficamos muito felizes porque vamos ter pertinho de nós, né, pela primeira vez, um congresso tão importante. E eu já gostaria, né, de saber quando será e o que é a União Internacional de Angiologia. Pois então, a União Internacional de Angiologia é uma entidade mundial, vamos dizer, com sede na Europa, mas abrangendo todos os países do mundo, todas as áreas, todos os continentes, e faz um congresso mundial, um congresso internacional, a cada 2 anos. O mais próximo que ele já esteve foi na Argentina, em Buenos Aires, a questão de 10 anos atrás. Fora isso, ele fica entre Europa, Estados Unidos, Ásia. O próximo voltará a ser em Portugal. Mas o atual, que é o 30º Congresso, nós tivemos a honra de ser escolhidos para sediar em Porto Alegre. Então ele vai ser, Eliane, na semana do dia 13 ao dia 15 de outubro, e ele vai começar exatamente no dia 13 de outubro, que é o Dia Mundial da Trombose. O Dia Mundial da Trombose é um evento extremamente importante, é como o Outubro Rosa, é como toda essa série de datas feitas para chamar a atenção para uma determinada enfermidade importante, grave, séria, que pode ter consequências muito perigosas. Nós sempre conversamos prazerosamente sobre varizes, sobre coisas leves, estética, como é que a gente pode fazer para se sentir melhor, pois a trombose é um risco que as pessoas que têm varizes, especialmente que têm varizes, correm, independente do resto da população. E às vezes nem sabem que estão correndo esse risco, não é? Não se dão conta, porque a trombose começou a ser difundida a partir de notícias veiculadas pela imprensa a respeito dos viajantes aéreos, longas viagens, que de repente tinham uma embolia no pulmão. E ao pesquisar isso, o que era? Uma trombose. A origem era uma trombose. É óbvio que as tromboses não precisam ser tão dramáticas. Existem pequenas tromboses, existem pequenos incômodos. Muitas das pessoas que te assistem nesse universo de telespectadores que tu tens, já viram pessoas com varizes que de repente tiveram um cordão vermelho endurecido numa determinada região da perna. E este cordão vermelho endurecido correspondeu a uma trombose localizada, sem maiores consequências, mas que assusta. E a trombose pode ser dentro de qualquer vaso. E em vasos profundos, mais complexos, o coágulo pode se deslocar. Bom, mas isso então é o dia 13 de outubro, é o dia importante para a gente lembrar desse evento, dessa patologia aparentemente inocente, mas que deve ser muito bem atendida. A Folha de São Paulo noticiou uma informação há algum tempo, eu também não posso me comprometer, mas de qualquer maneira, dizendo que diariamente mais de 100 pessoas eram internadas com trombose no Brasil. É um número significativo, é um número importante. E quando as pessoas devem se preocupar se terão trombose ou se tem um risco alto? São aquelas que têm muitas varizes, poucas varizes, varizes superficiais ou mais profundas? E aí já pergunto também o que são varizes superficiais e profundas, como se forma essa trombose? Pois a pergunta é extremamente interessante porque ela reflete a curiosidade da população em geral. Até o século passado, se considerava que condições para haver uma trombose eram um traumatismo na perna,
alguma razão que diminuísse a velocidade do sangue, e aí entram as varizes, onde o sangue não circula, ele fica parado, ele sobe e ele desce, e como consequência ele fica parado. E por fim, uma virose, por exemplo, que altera o número de glóbulos do sangue. Então, essa tríade seria responsável pela trombose. Em meados do século XX, já 1960, por aí, se descreveu o conhecimento da trombofilia. Trombofilia é um termo pomposo para dizer que a pessoa nasceu com uma deficiência na cadeia de coagulação. Então, para começo de conversa, em geral, as pessoas que sofrem uma trombose, elas têm alguma forma de defeito nessa cadeia da coagulação, que é uma coisa muito extensa, para quem não conhece, a Eliane conhece bem, é uma sequência de fatores que sofrem a influência de uma coisa ou de outra, né, que favorecem o acometimento de uma trombose. Mas isso é impossível de saber de antemão. Então, o primeiro conhecimento importante é saber se na família de ascendentes há casos de trombose. A pessoa já se torna muito mais suscetível. A partir daí, ela tem que tomar cuidado com várias coisas que podem desencadear uma trombose numa pessoa que tem fatores predisponentes. O que seriam esses fatores? Por exemplo, varizes. A presença daquelas varizes aparentes, varizes volumosas, varizes salientes, onde o sangue simplesmente não circula. Ele fica parado, só anda quando a pessoa deita à noite. Então, anula o efeito da gravidade e o sangue sobe. Esse sangue parado ele pode coagular e temos uma trombose. Além disso, pessoas com história familiar de trombose em ascendentes devem se preocupar com o uso de anticoncepcionais. O anticoncepcional nessas pessoas ou deve ser evitado ou deve ser indicado por um bom ginecologista, um ginecologista de confiança que saiba, conheça os anticoncepcionais com menos, vamos dizer, com menos características produtoras de trombose. Depois, então, gravidez. As gestações em pessoas que tenham história familiar de trombose tem que ser uma gestação acompanhada. Uso de meias elásticas, pernas elevadas, acompanhamento constante, atenção para qualquer aumento de volume nas pernas, principalmente nas pernas, quando então a situação deve ser melhor examinada, né? E por fim, pessoas com familiares, com história familiar, em voos prolongados. Sim. Né? Aí, como tu disseste, foi associado, né, aos viajantes, o pessoal mais da ponte aérea para cá, para lá, ou às vezes viagens prolongadas, lá para a Austrália, Estados Unidos, 12 horas às vezes viajando. Né? Foi o que deu, o que desencadeou o interesse da mídia sobre a trombose. A partir daí, então, nasceram todos os programas de prevenção, o Dia Mundial da Trombose, o Mês da Trombose, enfim. Existem congressos ao redor do mundo sobre trombose. Tão importante que é. E se discute, então, as tendências, o tratamento. Já surgiram medicamentos orais muito eficientes para tratar trombose. Então, as coisas evoluíram. É importante que as pessoas tenham um conhecimento e observem o seu organismo. Não permitam que uma enfermidade como varizes, que é um dos fatores desencadeantes de uma trombose, prevaleça, devem ser tratadas. Olha, verdade, não é? E como disseste, o risco de se soltar pedacinhos desse trombo e parar lá no pulmão, causar um tromboembolismo pulmonar, que a gente chama, né, é grande. Então, além de outros, né, de outras regiões. Mas, doutor Pablo, a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos, porque a gente tem mais novidades aí bem legais do Congresso Mundial da União Internacional de Angiologia. Governo.
Estamos de volta e continuamos a falar sobre o Congresso Mundial da União Internacional de Angiologia, que neste ano acontece aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, o 30º Congresso, que terá início no Dia Internacional da Trombose, dia 13 de outubro. Portanto, não é só o Outubro Rosa, mas também no mês de outubro se faz aí um alerta, uma conscientização para que as pessoas saibam os riscos de quem tem varizes, que podem ter tromboses, tromboembolismo, tudo isso. Dr. Pedro Pablo Komlos nos falou aí no bloco anterior. Se você não pegou, vai estar na internet também, né, alertando para essas questões. Mas fala um pouquinho para a gente, doutor Komlos, sobre a programação deste congresso, quem poderá participar, são somente profissionais da área da angiologia, cirurgia vascular, ou outros profissionais poderão participar? Como será isso? É um congresso médico, Eliane. Então, é um congresso dirigido para médicos. Mas, juntando a tua pergunta com o assunto trombose, nós teremos uma novidade fantástica, uma novidade extraordinária que, num momento político em que se fala tanto de educação, é uma novidade inominável. É uma situação que vem dos Estados Unidos, vem de Atlanta, na Geórgia. Um grupo de interessados, de estudiosos da trombose, criou um fórum internacional de estudos da trombose, mas com estudantes secundaristas. Pela primeira vez, crianças, jovens de 16, 17 anos, estudam trombose, tromboembolismo como se fossem profissionais. Eles leem artigos, eles estudam o assunto, depois eles pesquisam, fazem levantamentos estatísticos e se reúnem em mesas redondas para apresentar seus estudos. E eles se apresentam como se fossem profissionais da área da saúde e desencadeiam discussões muito interessantes. Isso vai acontecer durante o nosso congresso, é a primeira vez que eles se apresentam num congresso mundial, extremamente interessante. Os pais vêm juntos, eles não podem viajar sozinhos, não poderiam, são muito jovens, e os seus mentores, que são as pessoas que tiveram a ideia de desenvolver esse trabalho. Eu já assisti, é muito interessante. Sabe, o que nós poderíamos fazer com os nossos jovens tão talentosos? Nós temos crianças tão capazes que podem ser puxadas no meio da diversão também para assuntos sérios. Fora isto, é um congresso de cirurgia vascular que, além de ter o Congresso Mundial, ele reúne também os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul num evento chamado ConeSul. Foi criado esse ConeSul também aqui há muitos anos atrás, e a cada 2 anos um dos 3 estados faz o evento. Agora não se faz há 4 anos, por causa da pandemia, que todos sabem, e que está sendo então realizado pela primeira vez um evento presencial em Porto Alegre dessa magnitude da cirurgia vascular, já que essa enfermidade, esta loucura internacional nos deu pelo menos um pouco de trégua. Também mais uma realização de um simpósio de veias, o simpósio de flebologia, que é o Flebo versão 2022, porque vários já foram feitos, o primeiro foi no ano de 2000. Neste simpósio de flebo, nós vamos discutir de novo o assunto que, evidentemente, todas as tuas telespectadoras têm curiosidade, que são as varizes e seus mais modernos métodos de tratamento. Vocês imaginem, isso não está sendo usado aqui ainda em função do custo, mas que hoje já se pode usar cola para fechar varizes. E quando eu digo cola, eu quero dizer realmente adesivo cianoacrilato, sabe, que é o super bonder, injetado nas veias localmente
para fechá-las. Então as coisas estão evoluindo. Isso vai ser discutido exaustivamente. São só 3 dias de evento, mas são 12 horas de evento por dia, ininterruptamente, para poder conversar sobre todos esses assuntos, além de tantas outras coisas, Eliane, a doença do pé diabético, enfim, tudo que envolve a cirurgia vascular e a angiologia, que é o tema do nosso evento. É maravilhoso, né? Mas alertando as pessoas aí, é um super bonder médico, não vá pegar lá uma super bonder e, né, colocar numa veia calibrosa. Mas, doutor Pablo, nós temos aí, no encerramento desse congresso, algo muito importante que eu já te parabenizo de antemão, mas quero que tu contes para a gente, porque tu tens um extenso currículo, né? Estás à frente aí de inúmeras entidades ligadas à área, mas ao final tu recebes aí mais um título importantíssimo. Conta para nós então aí, né? Queremos ter o prazer de trazer isso aqui no nosso Viver Bem. Em primeira mão. E tinha que ser, né? Historicamente, quem realiza o congresso, então, é eleito presidente da União Internacional de Angiologia. E essa honra coube a mim, ao realizar o congresso. Sou o segundo sul-americano, o primeiro foi argentino, e o primeiro brasileiro a ocupar a presidência da Sociedade Internacional de Angiologia, cujo prefixo é IUA, né? International Union of Angiology. Sendo uma entidade europeia e mundial, é uma responsabilidade muito grande. Além da honra, do prazer, da satisfação, a gente sempre gosta quando recebe essas incumbências, mas durante 2 anos me dará constante preocupação e ocupação, né, de poder administrar isso da melhor forma possível para difundir essa especialidade que se torna cada dia mais pujante. Eu que passei por tantas fases da cirurgia vascular, até chegar nos dias de hoje, em que as novidades são inúmeras, né? E então ter o prazer de administrar isso. O laser, por exemplo, em cirurgia vascular, começou há 20 anos. E o criador do laser vai estar em Porto Alegre. É um espanhol que inventou o endolaser para cirurgias de varizes, para uma parte das cirurgias de varizes, e ele foi convidado e vem a Porto Alegre, vai estar conosco na semana que vem. Então, hoje é muito difícil de administrar entidades científicas, porque a ciência galopa na sua evolução. E as entidades têm a obrigação de estar sempre muito atualizadas ou até correndo na frente para difundir isso entre os seus participantes. De fato, né? Porque mundialmente, né, olhando assim sobre esse aspecto, em várias partes do mundo, como dissesse, os estudos avançam e surgem novidades aqui, ali, acolá. Tem que se estar sempre por dentro dessas novidades e administrar tudo isso realmente não é fácil. Mas é uma importante distinção e que nos alegra, né, como primeiro brasileiro desta União Internacional, doutor Pablo, e merecidamente aí, não é? Com certeza. Olha, não haveria pessoa melhor. Muito obrigado. Não, me alegra muito. Como eu te digo, a responsabilidade disso é muito grande. Porque, ao final, alguma coisa tem que restar daquilo que a gente se propôs e daquilo que a gente se dedicou, né? Então, eu espero que, ao final de 2 anos, eu tenha deixado algum pequeno legado para lembrar do brasileiro que esteve lá. Só que maravilha. Bem, doutor Pablo, parabéns aí, não é? Fica então o convite aí para os profissionais da área e outros também de interesse na área, eu creio, pneumologistas, cardiologistas, enfim, não é? Que também tem que estar atentos, né, a essas situações. Só dar um abraço aqui, né, no nosso amigo, muito desejar obrigado. Muitas felicidades aí, muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado, e foi um prazer estar aqui com vocês outra vez.
e depois a gente volta para contar o que aconteceu. Exatamente. Final de outubro, aqui de novo, né? Para saber como foi esse congresso aí e alertando sempre, né, da importância de se observar a questão das varizes, a história familiar de quem teve varizes, não é? E todas essas outras questões faladas ali no primeiro bloco. Então, mais uma vez, obrigada e a gente volta amanhã com o nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.